A CBN segue a sua rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Já estamos na reta final. Temos mais 3 candidatos a serem sabatinados aqui ao vivo, das 11 às 11h30. E hoje o nosso convidado é Gabriel Chalita, do PMDB, que já está aqui. Bom dia, Bom dia, candidato. Fabíola. Prazer estar aqui de novo. Gabriel Chalita, que tem 43 anos, nasceu em Cachoeira Paulista, é advogado, filósofo, escritor, professor, já foi vereador, secretário estadual de Educação. Em 2010, foi eleito deputado federal, com uma das maiores votações, mais de 500 mil votos. Na pesquisa Ibope, divulgada hoje, ele tem 5% das intenções de voto, na quarta colocação. Na última pesquisa Datafolha, também aparece em quarto, mas com 7%. Sua taxa de rejeição é de 15% no Datafolha e de 8% no Ibope. Lembrando que você pode participar dessa entrevista mandando sua pergunta para fabiola.cidral@cbn.com.br. Pode participar pelo Twitter, no Twitter Fabiola Cidral, tudo junto. A entrevista que é transmitida em áudio e em vídeo pelo site da CBN e também pela página da CBN no Facebook. Bom, a sua candidatura ainda não decolou como até alguns analistas esperavam, né? Que o senhor tivesse uma subida de intenções de voto. Já que o senhor foi um dos deputados mais votados em 2010, é conhecido, a taxa de rejeição não é muito alta. E o que está dando errado, candidato? Quais são, assim, as barreiras, os obstáculos, inclusive, que o senhor vem enfrentando para crescer nas pesquisas de intenção de voto? Eu acho que é natural, Fabíola. Ainda faltam quase 40 dias para as eleições, né? As pessoas estão agora acompanhando o início do programa eleitoral. Nós só tivemos um debate entre os candidatos. O próximo debate é segunda-feira. Agora, as entrevistas estão acompanhando um pouco mais as propostas. O meu grau de conhecimento, apesar dessa boa votação para vereador e para deputado, ainda é pequeno, porque eu nunca disputei uma campanha majoritária, né? De bom conhecimento, eu tinha, antes do horário eleitoral, 12% só. Agora, segundo o Datafolha, 75%, mas já ouvi falar. Então, eu acho que a tendência é crescer, as pessoas irem acompanhando as propostas, analisando os debates, mostrando um pouco melhor assim, a situação de São Paulo. E o que eu sinto é que nós temos propostas muito consistentes para São Paulo, propostas reais mesmo, né? Nosso objetivo foi não fazer nenhuma proposta midiática, nada exagerado, coisas que não poderão ser cumpridas depois, e mostrar claramente a situação atual de São Paulo, como é que São Paulo vive hoje e o que é possível e é preciso fazer para melhorar São Paulo. Bom, nas conversas de bastidores políticas, fala-se muito de uma briga interna do PMDB para sua candidatura, que acabou sendo imposta por Michel Temer. Falta apoio? O senhor sente falta de apoio do PMDB em São Paulo, das lideranças do PMDB aqui? Isso pode ser um problema para sua candidatura? Não, assim, o PMDB realmente ele era muito fraco em São Paulo, né? O PMDB é um partido muito forte no Brasil, é o maior partido do Brasil, mas era muito fraco em São Paulo. Então é um partido assim que não tinha nenhum vereador, um partido que não elegeu nenhum deputado federal da capital, de São Paulo. Então ele não tem grandes lideranças mais. A liderança grande do PMDB de São Paulo, que era o Orestes Quércia, morreu, e aí você não tinha um partido estruturado na cidade. Nós é que estamos fazendo isso, né? Filiando pessoas, né? Buscando alternativas, trazendo jovens, sindicalistas, estudantes, para formar de fato o partido. Então eu não sinto, não. O presidente Michel Temer tem sido assim, um grande colaborador da campanha, um grande conselheiro, absolutamente presente. O Baleia Rossi, que é o presidente também. Na capital tem o Caruso, que é o deputado, e o Jorge Rato, os dois participando ativamente da campanha. É que o PMDB, hoje em São Paulo, ele não é um partido que tem uma base como tem o PT, por exemplo, né? Mas o seu partido tinha duas secretarias, né, na gestão Kassab. Inclusive, o senhor tem criticado fortemente a gestão Kassab, né, em vários setores, tem sido muito alvo de críticas. E eu gostaria que o senhor fizesse até uma análise da participação do seu partido nas 2 secretarias nas quais ele ocupou. Tem a Secretaria de Participação e Parceria, do Web Resec, né, que inclusive ele deixou a secretaria para se candidatar à Prefeitura de Barretos, ele foi barrado pela Justiça Eleitoral, com problemas de ficha limpa. Ele é réu em 93 ações em 14 anos. E eu queria também a sua análise para a área de esportes, que foi comandada até o começo desse mês, inclusive, ele saiu dia 11, o Bebeto Haddad do PMDB. Qual é a análise que o senhor faz dessas 2 secretarias que pertenceram ao seu partido, ao PMDB? Olha, Fabíola, quando eu critico a gestão da prefeitura, né, eu critico com dados, assim. Eu não critico pessoas, eu critico um conceito, a forma com que a prefeitura vem sendo administrada. Na minha visão, o prefeito Gilberto Kassab, ele tem sido um dos piores prefeitos de São Paulo porque ele teve dinheiro para melhorar a cidade. Muitos outros prefeitos não conseguiram fazer algumas coisas pela cidade pela falta de recursos, inclusive.
Hoje, quando a gente fala de São Paulo, nós estamos falando de uma cidade que está entre as 10 cidades mais ricas do mundo. Uma cidade que tem um orçamento de 40 bilhões, um PIB de 450 bilhões, e a administração dela deixa muito a desejar. A mídia vem colocando assim a quantidade de máfias que há na Prefeitura de São Paulo hoje. A gente viu máfia no Aprove, máfia na merenda escolar, máfia do shopping center, máfia de transporte, enfim, o tempo todo a gente vê assim, a imprensa colocando problemas na Prefeitura e não vê solução. Mas No- especialmente nessas duas secretarias, Deixa eu secretário. chegar lá. É. Então, o que eu acho assim é que a forma com que essa gestão vem administrando a cidade, ela faz com que São Paulo perca oportunidades de melhorar de fato a vida da população daqui. Fora a falta de ousadia, de você não ter um sistema informatizado na prefeitura. O Rio de Janeiro hoje já tem uma central de operações, de inteligência no Rio de Janeiro que serve bem à população. Vocês fizeram um giro pelos bairros, né? E eu acompanhei isso que a CBN fez. É impressionante assim o que as pessoas sofrem na periferia de São Paulo, o que sofrem quando elas precisam de saúde, o problema da escola pública, né? Então, no geral, a gestão do prefeito Kassab, ela foi muito mal. E as secretarias que foram ocupadas pelo PMDB também. Aí é assim, não é, o problema não é o secretário, é a visão de quem governa, de quem comanda, ou é a falta de comando. Eu acho que o prefeito ele foi ausente, né? Então as E secretarias do PMDB também foram mal, você não eu tem não, nem. olha, eu acho que a única secretaria que funcionou bem nessa gestão do prefeito foi a Secretaria de Fazenda, porque ela informatizou toda a parte de arrecadação da prefeitura, então ali funciona. E como é que fica para o eleitor, por exemplo? Duas secretarias que pertenceram ao seu partido, o senhor está falando de fortalecimento do PMDB, duas secretarias que foram mal, como é que fica essa resposta para o eleitor? Se não conseguiram administrar essas duas secretarias, será que conseguem administrar uma prefeitura de São Paulo? Então, o Web nem é de São Paulo, e o Bebeto saiu do Mas ele PMDB, administrou uma né? secretaria aqui, né? Ficou um tempinho na secretaria. O Kassab quis fazer um gesto para o PMDB. No momento em que eu fui para o PMDB, ele tentou inviabilizar a minha ida e chamou duas pessoas do PMDB. Mas elas não representam o PMDB. Um saiu do PMDB, o outro é do interior de São Paulo. Não tem nada a ver com esse PMDB que a gente está montando, né? A minha gestão ela vai ser absolutamente diferente da gestão do Kassab. Aliás, eu acho que a prefeitura ela precisa de um choque de gestão real, né? São Paulo tem empresas hoje, organizações internacionais muito fortes. A iniciativa privada, ela vem investindo em qualidade porque há uma competitividade. E na prefeitura não. Você não vê um fortalecimento da prefeitura para atender melhor o cidadão. Aliás, o senhor está falando desse novo PMDB. Ontem eu mediei um debate entre lideranças jovens e que foi muito curioso, jovens de vários partidos. E foi feita uma pergunta da plateia, inclusive, para a líder que estava do PMDB lá, a Maiara Viana, é o nome dela. E foi feita a pergunta a ela de como que é possível falar em uma nova política, em um novo partido, em novas coisas no PMDB, sendo que os maiores representantes são os símbolos da velha política, como José Sarney, Renan Calheiros. E eu gostaria até de passar essa pergunta ao senhor. Como é que o senhor se sente trazendo a ideia de um novo num partido que representa muito o velho? Fabiola, não tem nenhum partido que tenha pessoas puras, santas e imaculadas, né? Todos os partidos têm pessoas com problemas e pessoas que vêm fazendo um bom trabalho. Você pegar o Rio de Janeiro hoje com o Eduardo Paes, é o exemplo de um jovem político, né, que está no PMDB e que conseguiu fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Não é que o Rio não tenha problemas, mas olha o que o Rio era e o que o Rio é hoje, né? As pessoas diziam assim, o Rio de Janeiro é inadministrável. O que está acontecendo no Rio, ninguém vai conseguir solucionar os problemas. Hoje o Rio tem mais obras públicas em andamento do que São Paulo. A educação do Rio está melhor do que São Paulo. Vocês divulgaram os dados do IDEB. São Paulo foi a única capital do Sudeste que não conseguiu atingir as metas do IDEB. O Rio ultrapassou as metas. Se olhar na segurança pública, o Rio, que era inadministrável, está melhorando pelas parcerias lá no PMDB, no governo do PMDB. Então, é claro que o PMDB tem pessoas complicadas, como o PT também tem, como o PSDB também tem, como o DEM também tem. Eu sonho um dia que a gente tenha uma reforma política de fato no Brasil, que a gente tenha menos partidos políticos para que a população possa se identificar mais com esses partidos. Bom, nós temos a participação também aqui dos nossos comentaristas e está na ponta da linha Carlos Alberto Sardenberg. Olá, Sardenberg, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Chalita. Bom dia. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Na sua propaganda, você tem dito, a sua propaganda diz o seguinte, que São Paulo tem sido vítima de uma disputa entre o PT e o PSDB, e que isso prejudica a cidade, e aí o senhor então propõe a eleição de um prefeito que una a prefeitura, o governo do estado e a presidente da República, que seria o senhor. Ocorre
que, na realidade, o governador de São Paulo, o governador Alckmin, ele apoia o candidato Serra, aparece na campanha de televisão apoiando o candidato Serra. A presidente Dilma apoia o Fernando Haddad. Então, na verdade, a sua candidatura não tem nem o governador, nem o presidente, nem a presidente. O que o senhor está querendo dizer com essa propaganda? Que o senhor é, digamos assim, uma espécie de um candidato in pectore, um candidato secreto do governador e da presidente? Sandberg, obrigado pela pergunta. Olha, o que eu digo é o seguinte, né? Em nenhum momento na propaganda eu falo assim, o governador Alckmin me apoia. E eu nem digo a presidenta Dilma me apoia, né? O Alckmin, ele apoia o Serra, assim. E o Alckmin, o Serra não apoiou o Alckmin quando o Kassab foi candidato a prefeito, mas o Alckmin tem um outro estilo de fazer política. Eu não vejo o Alckmin mentindo, nem sendo dissimulado. Então, ele apoia o Serra, com certeza. E a Dilma, ela não entrou na campanha, mas ela é do PT e o PT tem um candidato. Agora, o que eu digo é o seguinte, o Serra, ele tem o apoio do governo do estado, né? E o Haddad tem o do governo federal. E sempre essa briga do PT e do PSDB fez com que São Paulo perdesse dinheiro, perdesse recursos, perdesse projetos. O que eu digo, e aí assim, eu sou absolutamente verdadeiro, é que eu sou amigo do governador Alckmin, fui secretário dele, tenho uma ótima relação com ele. E essa relação não foi estremecida em nenhum momento. Então, eu ganhando a prefeitura, eu tenho absoluta certeza do apoio do governador Alckmin. E a mesma coisa com a Dilma. Eu participei da campanha dela, eu tenho uma excelente relação com ela. O Michel Temer é o vice-presidente da República, que é do meu partido. Então, eu tenho convicção de que eu sou essa ponte. Eu conseguiria, sem dúvida, unir o governo municipal, estadual e federal para que São Paulo deixe de perder recursos. São Paulo não pode ter essa arrogância de não pegar os 240 milhões de creche que nós tínhamos lá à disposição, de não buscar dinheiro para o metrô, de não renegociar a dívida de São Paulo. O senhor acha, então, por exemplo, que, supondo que o senhor for eleito, o senhor acha que nem os vereadores do PSDB, nem os vereadores do PT, que terão sido eleitos na outra chapa, vão ser oposição ao senhor? Que vai todo mundo aderir ao governo? Olha, a eleição, Sandberg, à medida que você ganha a eleição, você ganha um grande apoio popular. E se as medidas corretas forem tomadas no início do mandato, medidas de mudança de gestão, de tecnologia, de enfrentamento com as máfias que há em São Paulo, é possível sim você fazer um pacto e uma grande aliança daqueles vereadores que querem o bem de São Paulo. Eu acredito nisso. E eu não sou um ingênuo da política, eu estou na política desde os 18 anos de idade. Eu sei que não é simples, ganhar a eleição não é simples, governar não é simples, mas é possível, quando você tem um bom projeto e consegue convencer a população desse bom projeto, você consegue unir os vereadores nessa direção. Tem mais perguntas aqui, obrigada, Sardenberg. Tem mais perguntas aqui dos ouvintes, inclusive sobre a sua propaganda eleitoral. O Chico mandou, a Rosana Persoli, que é professora, também mandou, e outras pessoas mandaram, que na sua propaganda eleitoral o senhor afirma que foi professor desde os 15 anos de idade. É verdade. E eles perguntam assim, como é que pode? O senhor aí, diz aqui o Chico, o senhor era um gênio precoce que estava na faculdade antes dos seus colegas, tem comprovantes de vínculo empregatício nesse período, mas podia isso? Ou o senhor era professor particular? Como é que o senhor era professor aos 15 anos? Eu era professor, o que era chamado de professor eventual. O que é um professor eventual, né? Eram alunos do último ano do ensino médio ou do primeiro ano de faculdade. Então, quando as professoras tiravam licença, ou não havia professor, eu dava aulas. E a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aulas, no Colégio Evangelista Rodrigues, que era um colégio público de Cachoeira Paulista, eu tinha 15 anos de idade e fui dar aula de matemática. Depois eu comecei a dar aula de ciências e fui ficando como professor eventual. Aí, depois na faculdade de filosofia, eu comecei a dar aula em escolas particulares também com 16, 17, 18 anos e nunca saí da sala de aula. Hoje eu continuo sendo professor. Se eu pegar mesmo a primeira vez que eu dei aula particular, por exemplo, que é a pergunta, eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade? Deu aula particular do quê? Catequese. Eu virei catequista, assim, auxiliar de catequista com 9 anos, depois com 10 anos na igreja, 11 anos. E aí foi despertando em mim essa vocação de professor. E realmente eu me realizo numa sala de aula. Eu tenho o maior prazer de chegar numa sala de aula e conversar com alunos e ajudar o aluno a colocar o que ele tem de melhor. Mas eu comecei cedo. Bom, tem várias perguntas também relacionadas à área da saúde. Eu fui ver o seu plano de governo na área da saúde, que o senhor deixou bem detalhado, área de saúde e mobilidade urbana, né? São as duas áreas que são prioritárias na sua avaliação.
É porque a gente está mostrando, por exemplo, hoje é educação, amanhã é pessoa com deficiência. É que a gente começou com esses dois, Tá. saúde De e educação mobilidade. saiu hoje, eu não Vai encontrei. sair hoje meio-dia. Vai sair hoje meio-dia. Bom, na área de saúde, o seu projeto é bem ousado. O senhor fala em construção de 4 hospitais, 57 UBSs, 39 UPAs, as unidades de pronto atendimento, 5 centros de saúde da mulher, 20 centros do idoso, mais que dobrar as equipes de saúde da família, que hoje estão em 1.200. O custo de tudo isso de 526 milhões de reais. O senhor diz que parte desse recurso virá do governo federal. Eu gostaria de saber como é que o senhor vai fazer isso. Como é que vai ser essa negociação para trazer esses recursos do governo federal? Vai contar com a ajuda da iniciativa privada ou vai acabar com essas parcerias público-privada na área da saúde nesse sentido? E acha que esse custo é suficiente para construir tudo isso, fazer tudo isso? E como é que fica o custo da manutenção também? Ô, Fabiola, as UPAs, por exemplo, elas têm recursos do governo federal em todos os lugares do Brasil. Então não seria um favor que o governo federal faria por São Paulo, nem seria uma negociação difícil. Não tem UPA aqui porque o Serra na época não quis, nem o Kassab quis, mas a UPA ela é financiada, uma parte dela da UPA pelo governo federal. Tem aqui em São Bernardo, tem em Osasco, tem no Guarujá, tem no Rio, tem no Brasil todo. Então a maior parte dos recursos da UPA vem do governo federal. As UBSs, atreladas ao Programa Saúde da Família, ela também tem recursos federais para isso, né? 50% vem do governo federal. É que São Paulo também não foi atrás para isso. Já tem, e esse é um ótimo programa. Programa Saúde da Família, vocês viram no giro da CBN também, as pessoas valorizam isso. Ele ainda é muito aquém da necessidade da cidade, mas ele vem funcionando. E o senhor pretende dobrar isso. Dobrar. E o custo é muito alto Então, mas a maior parte também é governo federal. Você tem uma parte do governo federal, estadual e municipal, mas a parte significativa do Programa da Saúde da Família é 50%, 25% e 25%. Então você tem recurso do governo federal para isso também. Vai ser possível cumprir tudo isso em 4 anos? É possível. Você vai colocar, inclusive, no plano de metas? Vou colocar no plano de metas. Todos esses números? Todos esses números. Por exemplo, o Centro de Referência da Saúde da Mulher, a nossa ideia é fazer uma parceria com o governo do Estado, porque o governo do Estado tem a AME Mulher. Ele já tem a AME Mulher, mas isso precisa ser expandido pela cidade de São Paulo para atender essa população. Não é assim um exagero, né, de projeto. Ele é muito consistente e ele está muito ligado ao mapa da desigualdade da cidade de São Paulo. Então, nós fizemos análise dos equipamentos que há hoje, o que nós precisaríamos fazer para que esses equipamentos funcionassem e onde não há esses equipamentos. Os hospitais, você pega, por exemplo, Campo Limpo, moram 600 mil pessoas lá e não tem um leito hospitalar público, nem do estado, nem do município. Parelheiros é a mesma coisa, né? Lajeado, embora a Zona Leste tenha muitos hospitais, o crescimento da Zona Leste foi impressionante. Brasilândia é a mesma coisa. Então, isso foi tecnicamente muito bem desenvolvido. Bom, nós temos participação de mais colunistas aqui, agora é a vez de Kennedy Alencar fazer sua pergunta. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato Chalita. Bom dia, Kennedy. Candidato, o senhor sempre defendeu que havia espaço em São Paulo para o surgimento de uma terceira via, né, quebrando a polarização entre o PT e o PSTB. A liderança isolada do Russomano nas pesquisas confirma por hora que essa análise estava correta. E voltando um pouquinho ao que a Fabiola perguntou ao senhor no começo do governo sobre o que havia dado errado na sua campanha, eu pergunto se o problema não seria um problema de estratégia mesmo, do seu perfil de candidato, que já está preenchido um pouco pelo Haddad, que é jovem como o senhor, tem o apoio ali do ex-presidente Lula, da Dilma, e que fez uma proposta concreta ali da questão do bilhete único mensal, e pelo Serra, que é do PSTB, partido ao qual o senhor já pertenceu, e que tem um eleitorado parecido com o seu. Ou seja, se o senhor não está bem atrás desses outros candidatos, do Russomano, do Haddad e do Serra, porque o senhor tem uma certa dubiedade política com essa coisa das boas relações com a Dilma e com o Alckmin, e porque eles dois chegaram antes, preencheram essa parcela do eleitorado, e o senhor não consegue se conectar com essa parcela já preenchida, candidato? Kennedy, falta muito tempo para o dia da eleição, né? Então a gente já viu muitas eleições mudarem, né? Você veja o Rio de Janeiro, o pai estava em 5º, 6º lugar lá e virou prefeito do Rio. Lá tinha Marcelo Crivella, tinha Jandira Fegali, tinha Solange Amaral, Denise, enfim, Gabeira estava na frente dele e ele foi eleito prefeito. A gente já viu aqui em São Paulo o Jânio ganhar a eleição na última hora, Erundina ganhar a eleição na última hora, o Kassab, que também não era o candidato favorito na última eleição, havia uma polarização e surgiu uma outra liderança. Então é evidente. Eu não tenho discurso demagógico de político, assim, não é uma eleição fácil de se ganhar, não é uma eleição fácil. O Russomano, que todo mundo achava que ele fosse cair rapidamente, não caiu. Você veja que não é uma crítica aqui, mas a gente não vê muitas propostas do Russomano, nem o histórico de gestor dele. Mas mesmo assim, ele ocupou um espaço de uma população que o conhece e que não quer o Serra.
Então Serra tem uma rejeição alta, como eu não sou muito conhecido ainda, o Haddad ele tem aquele eleitorado do PT, mas ele também não é muito conhecido, o Russomano pegou essa onda. Ele vai conseguir manter isso até a eleição? Pode ser que sim, pode ser que não. O que eu acho que a gente tem que fazer, Kennedy, é ter uma campanha correta. Em cada área, é apresentar uma proposta correta para São Paulo. Se o eleitor vai compreender, a gente tem que ter a competência para transformar isso numa linguagem que o eleitor entenda. Eu espero que as pessoas entendam, compreendam e que a gente não desperdice uma oportunidade de melhorar São Paulo, né? É difícil ganhar a eleição? É difícil. Agora, é impossível, né? Eu ganhei eleições difíceis também. Eu, quando fui candidato a vereador, eu fui na última hora e eu não apareci em nenhuma pesquisa, Kennedy. Na pesquisa da semana da eleição, entre os 55 possíveis vereadores, eu não estava nem em último lugar e eu fui o mais votado. Então eu confio que com os debates, né, com a população conhecendo essas propostas, que não são propostas midiáticas, né, não tem nada absurdo, a gente não quer vender um sonho impossível de ser realizado, mas que a população acompanhando isso nos dê esse voto de confiança para que a gente possa de fato melhorar a forma de governar São Paulo. Obrigada, Kennedy. E muitos ouvintes perguntando aqui sobre educação. O senhor falou que o seu plano vai sair agora meio-dia. Antecipe para a gente qual é o seu grande projeto na área de educação. O que vem aí, já que é a sua área, que o senhor é mais especializado? Fabiola, assim, eu digo com toda sinceridade, o sonho da minha vida está ligado à educação. Eu tenho absoluta convicção que a hora que São Paulo tiver uma educação de qualidade, nós seremos uma outra cidade. Hoje São Paulo é uma cidade rica, mas ela é uma cidade injusta porque ela não tem uma educação de qualidade. Nós estamos perdendo crianças para o tráfico, né? Não são mais adolescentes e jovens. As crianças entram hoje no mundo do crack porque a gente tem uma escola pública que não funciona. Qual que é o nosso projeto? Não tem milagre nesse projeto também. O projeto é zerar o déficit de vagas em creche, construindo creches, enquanto não se constrói essas creches, conveniando com entidades que já fazem convênio com outras, para a gente não deixar a criança fora de creche. Criar as escolas em tempo integral. Para mim isso é definitivo. É olhar para o mundo e analisar a educação do mundo hoje. Não há nenhum país bem avaliado em educação que não tenha escola em tempo integral. Então São Paulo tem condições de ter as escolas em tempo integral. Fazer com que uma criança fique o dia todo na escola, que ela tenha 5 refeições, que ela estude inglês e espanhol dentro da escola. Eu fui recentemente visitar uma escola em Paraisópolis em tempo integral. Você vê crianças carentes de Paraisópolis, mas elas falam inglês, falam espanhol, se preparam para o mercado de trabalho. Então o plano, a gente vai falar da casa do professor, do acompanhamento das famílias, né? Mas assim, a base desse plano é esse novo conceito da educação, de fazer com que de fato São Paulo tenha escolas em tempo integral que funcione, né? É isso que vai dar possibilidade. Olha, eu devo tudo que eu tenho à minha vida, né? À minha família, ao meu pai, mas a educação. A educação é esse passaporte da sua liberdade, da sua autonomia, é quem faz uma pessoa protagonista. E hoje a gente tem uma péssima escola pública em São Paulo. Por falar em educação, Gilberto de Menstein está conosco. De Menstein, sua pergunta. Chalita, uma das inovações que você fez quando foi secretário foi ter criado o Bolsa Universidade, né? Que jovens que estão na universidade, eles recebem a bolsa e em contrapartida fazem algum trabalho comunitário. Como que esta ideia poderia ser replicada, ampliada no nível municipal da cidade de São Paulo, Gabriel? Olha, Gilberto, essa é uma ideia assim que é fundamental, porque ela faz com que a escola ela seja um espaço de luz dentro da comunidade, né? Então a nossa ideia é abrir as escolas em final de semana também. Eu dei um exemplo no debate. Eu fui na Hebraica, né, num domingo, eu fui esses dias no Paulistano, é a mesma coisa, mas no debate eu dei o exemplo da Hebraica. Então você vê, um domingo e o clube está lotado, as crianças estão praticando esporte, estão tocando instrumento, estão no teatro, estão na piscina, estão na quadra de tênis. E de lá eu saí e fui para a Pedreira. E aí na Pedreira você vê as crianças brincando em cima da laje. E o estranho é o seguinte, tem um céu na Pedreira e o céu está fechado domingo, não tem cabimento isso. Tem que abrir as escolas em final de semana com o mesmo conceito. Você dá uma bolsa de estudo para um jovem carente, ele estuda numa faculdade particular e a contrapartida dele é trabalhar numa escola em final de semana. Eu acho que isso vale para a escola, Gilberto, e vale para os hospitais, num programa de jovens acolhedores. Você dá uma bolsa de estudo e você vai ter um jovem acolhendo a pessoa que chega no hospital, na AMA e na UBS. Não teria que abrir as bibliotecas também, no domingo, que é uma coisa meio óbvia? Mesma coisa. E aí tem um estudo que a gente fez também, né, que é o estudo da Zerar os Zeros, né, um trabalho muito legal feito pela Rede Nossa São Paulo,
que é olhar os distritos da cidade e ver assim, onde não tem biblioteca, tem que ter uma biblioteca. Onde não tem um centro cultural, tem que ter um centro cultural. A nossa apresentação do programa de cultura vai ser quarta-feira da semana que vem. E a nossa análise é que São Paulo tem tudo para ser a capital da cultura do mundo, porque a área que gerava muito emprego, que era indústria, não será mais. Hoje o que gera emprego é serviço, é economia criativa, é teatro, é cinema. Olha o que foi o polo de cinema na cidade de Paulínia. É uma pena essa picuinha, essa imaturidade política, acho que fecharam o polo de cinema de lá. Mas a gente tem toda a vocação de ter o polo de cinema da cidade de São Paulo também. Bom, vamos fazer aqui, muito obrigada de mensagem, vamos fazer aqui um jogo rápido para a gente conhecer as suas ideias em relação a outros projetos e que vários ouvintes têm dúvidas aqui. Pedágio urbano, a favor ou contra? Contra. As ciclofaixas durante a semana, que agora elas abrem só aos fins de semana e durante a semana, sim ou não? Ciclovias. Ciclovias, vai fazer ciclovias? Sim. Ciclofaixas, não. Depende do lugar, né? As saídas dos táxis dos corredores de ônibus, corredores exclusivos para o ônibus, como o senhor falou que vai fazer o Expresso Leste, Isso. lá não vai passar táxi, né? O senhor é contra táxi no corredor de ônibus? Não, sou favorável. Favorável? Favorável. O fim da cobrança da inspeção veicular? Sim ou Sou não? favorável à mudança da inspeção veicular. Com cobrança? É. Volta das publicidades nas ruas? Não. Progressão continuada? Sim ou não, por favor? É um tema difícil para sim ou não, né, Fabiola? Do jeito que está, eu sou contra. Calçada paga pela prefeitura ou pelos munícipes? Pela prefeitura. Fim da sacolinha plástica, favor ou contra? Nos mercados? Favorável. Eleição direta para as subprefeituras? Contra. O senhor aceitaria um recall de prefeito? Recall? É, que onde coloca a população para votar novamente se quer que aquele prefeito saia ou não. Não, acho que muito... É um dispositivo muito interessante É? na democracia. O melhor ou o pior de São Paulo? Acho que o melhor de São Paulo são as pessoas, né? A força, a criatividade. E o pior de São Paulo são as duas cidades, a São Paulo pobre e a São Paulo rica. E o seu pior e o seu melhor? O meu melhor é a sinceridade. E o meu pior eu acho que é perfeccionismo. Quem é o político que te inspira? Dos vivos, Nelson Mandela. Muito obrigada, Gabriel Chalita, pela entrevista. Obrigado, Fabiola. Hoje nós Obrigado aos ouvimos Gabriel Chalita, do PMDB, e na segunda-feira voltamos com a nossa rodada de entrevistas. Vamos entrevistar Carlos Gianazzi, do PSOL, e na terça-feira o Paulinho, da Força. Agora vamos ao Repórter CBN. Na sequência tem mais CBN São Paulo. Essa entrevista vai ficar disponível no site da CBN.